Olá pessoal, aqui é o Ivan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as projeções de crescimento do PIB, no caso o PIBinho de 1,1%, a respeito do qual muita gente anda falando, muita gente anda debatendo, e aí eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos a respeito dessa questão. O primeiro deles, que eu acho mais importante de todos, é dizer que o PIB tem os seus problemas. É um método para calcular o rendimento da economia que tem graves problemas. O primeiro deles é a questão do gasto público ser contabilizado como um ganho, ser contabilizado como um acréscimo, sendo que qualquer coisa que o governo gaste pode necessariamente entrar nisso, incluindo estádio superfaturado da Copa do Mundo, como aconteceu aqui no Brasil. Vocês se lembram que houve um aumento considerável no PIB quando estava o governo fazendo obras faraônicas, superfaturadas e elevando artificialmente o crescimento. Passado esse ponto de que o investimento governamental não é necessariamente um investimento que cause benesses à sociedade, que atenda às demandas da sociedade, vamos também ao fato de que a balança comercial, que é contada no PIB, que é o seguinte: eles pegam a quantidade de exportações, né, o valor de exportação menos o de importação e veem quanto dá. Daí, se houverem mais exportações, esse valor entra no PIB de maneira positiva. Se houverem mais importações, o valor entra no PIB de maneira negativa. Porém, isso não leva em conta várias coisas. A primeira é que a balança comercial é só um artifício de retórica mercantilista do século XVIII, XIX, que realmente não tem nada de científico ou útil para uma análise econômica. Mas além disso, existe o fato de que uma balança comercial, contabilizando todos os itens da economia, não leva em conta o que acontece em diferentes setores. Por exemplo, não importa se tivermos um setor agropecuário ou um setor industrial exportando pra caramba, mandando bens para o exterior e ganhando dinheiro, se houver um setor importando bens, uma coisa vai anular a outra. Então, veja aqui um exemplo bem simples. Imagina que o setor de soja, né, os plantadores de soja estão exportando muito, ganhando muito dinheiro, e aí eles usam o dinheiro para comprar, sei lá, Ferraris, Lamborghinis importadas. Aí uma coisa vai anular a outra, como se não tivesse havido ganho de riqueza, não tivesse havido um verdadeiro aumento na prosperidade do país, enquanto trocas na realidade consistem no exato aumento de riqueza e prosperidade em um país. Esse é o problema de balança comercial, esse é o problema das ideias mercantilistas, de levar em conta só o valor monetário das compras e não levar em conta o valor subjetivo. Isso aí é realmente problemático. Mas passado a isso, vamos falar sobre o maior problema que nós temos no Brasil em relação a essa questão de PIB, em relação a essa questão de crescimento, que é essa narrativa que começou a surgir em alguns lugares aí, de que o setor privado não está conseguindo resolver a crise e que aí isso é prova de que o governo tem que voltar a dar crédito subsidiado para a campeã nacional e fazer igual a Dilma. Bom, não é assim que funciona e eu vou explicar. Para começar, o setor privado ele acrescenta valor no PIB de duas formas. Um é o consumo privado, chamado de consumo das famílias, que é aquilo que as pessoas consomem, compram e geram na economia, fazem a economia girar. E a outra é o investimento. São bens de capital que são comprados para abrir indústrias, abrir empresas. No Brasil, nós podemos até conseguir, saindo da recessão, nós tivemos aí na época da Dilma uma recessão muito acentuada, chegamos à queda de quase 4% do PIB em um ano, PIB negativo em um ano de quase 4%. Então, quando saímos dessa recessão, nós vemos naturalmente um aumento do consumo privado. Mas a questão é que o consumo privado não consegue superar o investimento, a produtividade privada. Não é possível que as pessoas, os cidadãos comuns, a economia gire e consuma mais do que ela produz. Ou seja, se não temos um aumento acentuado de produtividade, é impossível ter um aumento acentuado de consumo e por isso o PIB vai continuar baixo. E aí quais são as soluções para a questão de produtividade no Brasil?
é resolver certos gargalos que atrapalham o nascimento de qualquer indústria, a permanência de qualquer empresa no Brasil. Existe o caos regulatório, existe a complexidade tributária. O Brasil é o país onde as empresas gastam mais horas ao ano para pagar imposto. Se eu não me engano, é algo perto de quase 2.000 horas por ano só para pagar imposto, para fazer a contabilidade. E isso realmente faz com que empresas não sejam abertas, faz com que empresas não queiram vir para o Brasil. Outro gargalo que nós temos no Brasil é a infraestrutura. O Brasil tem estradas extremamente precárias, são vias de pista única, esburacadas, que que são usadas para exportar produtos importantes, exportar minério, exportar soja, exportar todo tipo de bens que vocês puderem imaginar. Mas esse trajeto desses bens, esse transporte fica muito prejudicado por conta da nossa infraestrutura, também a nossa infraestrutura precária de portos, e isso faz com que, obviamente, os preços aumentem e o produto brasileiro se torne menos competitivo no cenário internacional. E falando em cenário internacional, eu acho que vale a pena acrescentar aqui nesse vídeo que nós estamos sem dúvida passando por um dos momentos mais complicados na história recente da economia, que é a junção de várias bolhas criadas por bancos centrais pelo mundo com o coronavírus, que está provocando uma espécie de recessão forçada, um freio artificial na economia. Porque funciona assim: bancos centrais como o Fed americano, o Banco Europeu, bancos na Ásia, eles estão injetando crédito em seus mercados, colocando juros negativos para fazer a economia rodar, para fazer mais pessoas consumirem, para fazer com que empresas sejam abertas. Eles estão tentando forçar a economia a funcionar na base da paulada. E aí você vem com um vírus que obriga as pessoas a não trabalharem, a não saírem de casa, ficarem de quarentena, tornando o esforço dos bancos centrais algo inútil, algo ineficaz. E isso, sem dúvida, tem gravíssimas consequências para a economia. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um abraço a todos e não deixem de se inscrever no meu canal aqui no YouTube, o canal do Ivan, me seguir nas outras redes sociais, e um abraço.